Oi, gente! Eu ia fazer uma transmissão ao vivo, mas a internet não tá muito boa, podia travar e não queria que o vídeo ficasse numa qualidade ruim, mas tô gravando do celular mesmo assim, tá? Como vocês sabem, eu publiquei aqui na página há uns dias atrás sobre o novo decreto, né, que muda o benefício de prestação continuada do BPC. Muita gente estava perguntando se isso era especulação. Não é especulação, tá, gente? O decreto já está valendo, é o decreto 8.805, salvo engano, tá? Esse decreto ele vai mudar, né, a forma de concessão do benefício. E quais as implicações disso? Eu coloquei essa mudança, eu coloquei também o link do decreto, como também coloquei a nota da Congemas, que é o Conselho de Gestores da Assistência Social, principalmente no nível do município, qual a opinião da Congemas sobre esse novo decreto. O que nós, assistentes sociais, profissionais dos centros de referência da assistência social, também como profissionais da Previdência, podemos analisar da mudança desse decreto. Muita gente estava falando que isso era uma formalidade. Eu não penso que isso era uma formalidade. Eu até estava falando com um amigo meu, Thiago, que trabalhava no Cadastro Único, sobre os impactos disso na vida profissional de um CRAS, de um programa de assistência familiar básico, que o PAIF, por exemplo. Quais são os impactos disso, né? Como vocês sabem, não era obrigatório passar pelo Cadastro Único para ter acesso ao BPC. Podia ter, claro, mas isso não era uma obrigação. Agora, com o decreto, isso é obrigatório. Aí vocês vão falar assim, mas o que muda agora? Como é que vai ser? Essa é a mesma pergunta que fez o Congemas. Porque esse decreto foi totalmente unilateral, né, e de uma forma que o governo federal vai impor para os municípios a forma de, né, passar pelo Cadastro Único. Então, não é só uma formalidade, toda a estrutura do CRAS vai mudar. Porque, veja, se agora, para acessar o BPC, o benefício de prestação continuada, você tem que se inserir primeiramente no Cadastro Único, significa que todo antes de chegar no INSS, porque, vejam, o BPC vai continuar no INSS, o INSS que vai executar o BPC, tá? Não é o assistente social da assistência que vai dizer, ó, você vai ter o BPC, mas ele vai ter que inserir, fazer uma análise prévia no Cadastro Único dessa pessoa. Isso é o que dá para entender do decreto que foi lançado pelo Michel Temer, pelo novo ministro e o novo ministério que agora é Desenvolvimento Social e Agrário. Então, qual o trâmite? Então, justamente é essa a grande pergunta do Congemas, do Conselho de Profissão da Assistência Social, que é assim, você vai ter que passar, o usuário vai ter que passar pelo Cadastro Único, tá? Vai ter que passar por um profissional que não passou por um treinamento e que já tem uma alta demanda. Acho que você que é profissional do CRAS, do PAIF, sabe que a estrutura do CRAS é muito precária para atender, para já acompanhar as famílias, que é a atribuição do CRAS, para ainda mais acrescentar essa nova demanda, que a gente sabe é uma demanda muito alta. A BPC tem um alto número, embora seja um benefício que, digamos assim, não é um benefício massivo, mas tem muita gente no BPC. Então, ele vai ter que primeiro ir no Cadastro Único para depois ir para o INSS. Então, fica uma parte, como se a análise do BPC agora fosse mais só econômica e não social, entendeu? Porque vai ficar muito ao critério da renda e da inserção no Cadastro Único. É uma mudança muito negativa. Aí você vai pensar, quanto tempo, como é que vai fazer? Eu vi muita gente perguntando. Eu recomendo que vocês leiam o decreto e leiam a nota do Congemas, porque o Congemas está pedindo a anulação desse decreto. A questão é o seguinte,
O decreto começa a valer a partir de 120 dias, tá? Como geralmente as leis precisam de um tempo, mas também lá coloca que no prazo de 2 anos, que é o prazo que vai precisar atualizar esse processo, vai ser necessário incluir todo mundo no BPC. No CAD único, perdão, todo mundo que acessa o BPC vai ter que ir para o cadastro único. Então, isso significa uma alta demanda de trabalho para o profissional da assistência, que depois, na verdade, vai fazer com que o trâmite fique mais burocrático, né? Eu penso que é uma maneira de burocratizar e até, quem sabe, um meio de, assim, o serviço social do INSS fica um pouco confuso nesse trâmite, porque depois vai passar pelo CAD único e vai para a perícia no INSS, que pode negar e depois volta pro... Então fica uma confusão de informações que isso não está claro ainda. Eu acho que vai ser lançado alguma norma operacional, tem que ter alguma orientação para os profissionais, algum treinamento. Então, tá na verdade muito confuso. Esse decreto, ele na verdade ele mais confundiu do que contribuiu para um aperfeiçoamento do cadastro único, do BPC. Então, claro que a gente defende a intersetorialidade, a gente defende sim que esse processo tem que ser tanto do Ministério do INSS e do Ministério de Previdência, como do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário. Mas essa forma como foi colocado, de forma totalmente autoritária, sem preparar os profissionais, porque os profissionais do CRAS, assistentes sociais inclusive, não têm uma formação, como a INSS teve várias formações, capacitações continuadas para dar conta desse benefício, né? Que a gente sabe que quem é que acessa o BPC? O BPC, quem acessa é o idoso, ou a pessoa com deficiência, que está enquadrado tanto nas normativas de deficiência quanto na questão de renda. Não é só renda, tá? Mas renda é sim, claro, 1/4 do salário mínimo per capita é fundamental na hora do BPC. Então, para vocês, assim, eu indico que de fato os profissionais vão precisar ler esse decreto, tá? É preciso fazer uma repactuação disso e que tá muito confuso. Então, eu fiz esse vídeo mesmo assim só para esclarecer que de fato o decreto, vocês vão ver lá quando vocês acessarem o decreto, que o decreto vai trazendo mudanças conceituais. Mas não, primeiro as mudanças são conceituais, do nome do ministério, mas não muda, por exemplo, os critérios. O critério que muda agora é que primeiro tem que se cadastrar no CAD único para ter acesso ao BPC. Muita gente, mas isso é só uma formalidade? Não, não é uma formalidade, porque antes, segundo o ministro, apenas 40% ou 50% das pessoas que estavam no BPC estavam no cadastro único. Isso agora é tudo obrigatório, isso mexe com toda a estrutura do CRAS, com demanda de análise de perfil, enfim, com uma série de questões. E como vai ser esse diálogo? É algo que nós estamos buscando respostas, entendeu? Não é algo que tá dado. Então, gente, eu tinha até feito umas anotações, só que eu não achei no meu caderninho, para falar para vocês os pontos que mudaram mais. Mas vocês pegarem o decreto, que é o 8.805, tá lá ele mudando o decreto anterior do BPC. Então não é só uma mudança conceitual, não é só uma formalidade, é de fato uma mudança que vai mexer com a estrutura dos CRAS, da assistência social básica, enfim. Então, eu vou colocar a nota da Congemas aqui nos comentários, eu já coloquei ela na página. Acho que a nota da Congemas também dá para ter um clarear como foi esse processo, um processo que não foi muito dialogado com nós profissionais, mas é uma mudança que marca muito o benefício, tá? O benefício que agora fica uma confusão, quer dizer que o CRAS faz a análise no CAD único e ele vai para o INSS, e o INSS escolhe como é a autonomia desses serviços na hora de, sabe? Então, coloque em xeque a autonomia profissional do assistente social do CRAS, do INSS, por exemplo, na hora de
de efetivar o benefício, qual vai ser o critério? A análise de um ou de outro, assim, vai ser por econômico, entende? Então, é algo que não está muito claro e é preciso que os profissionais da assistência tenham capacitação para isso. Então, o grande questionamento que nós, categorias de assistentes sociais, fazemos é como vai ser implantado isso, quais são os impactos disso para a categoria profissional, é mais trabalho, como é, porque isso cai no nosso colo, sabe? Tudo bem que é uma mudança em macroestrutura a nível nacional, mas quem opera a política na ponta são os profissionais que estão no centro de referência da assistência social. Então eu espero que isso eu tenha conseguido assim dar alguns lances para quem estava um pouco perdido nessa discussão, para quem não sabe, tá aí. Eu vou deixar os links todos aqui nos comentários e na legenda desse vídeo, para que a gente possa ir acumulando mais sobre isso, tá bom, gente? Então é isso, eu vou fazer um vídeo sobre o BPC, eu tava fazendo um vídeo sobre o BPC para tirar todas as dúvidas sobre o BPC quando eu fui surpreendida com essa mudança nesse decreto. Então eu vou adiar um pouco esse vídeo, porque eu preciso de mais informações para passar para vocês, porque se eu fizer um vídeo agora, ele vai ficar desatualizado, porque estamos vivendo uma conjuntura muito conturbada do ponto de vista legal, jurídico e político no Brasil. Então, vou adiar um pouquinho o vídeo sobre BPC, tá? Já tô atualizando os nossos materiais sobre a legislação do BPC, o que é uma coisa muito insegura, porque não sei se semana que vem essa legislação permanece, enfim. Então, a gente tem ainda muitos desafios para entender os impactos de fato dessa mudança. Então, vou deixar tudo aqui nos comentários e você sabe, né? Meu nome é Shellen, qualquer coisa podem falar comigo aqui nos comentários, no WhatsApp, sempre estou à disposição, sempre que possível também, né, gente? Eu tenho uma agenda muito lotada, eu estou sempre muito ocupada, mas na medida do possível a gente faz um esforço para responder a todo mundo. Mas também pedir um pouco de compreensão, porque vocês sabem, né? Eu tenho uma vida profissional um pouco agitada. Então é isso, gente. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. E eu vou tentar com mais frequência fazer esse tipo de vídeo, porque eu acho que isso agrega mais conhecimento e faz com que a gente fique mais pertinho, tá bom? Então é isso e um beijo.